Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao nosso programa Rumo à Cristandade com o nosso amigo Rômulo Félix, Dr. Rômulo, escritor do livro Cultura da Morte, lançado pela editora Centro Anchieta. E no episódio de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a relação entre a cultura da morte e o comunismo. E, sem perder tempo, Dr. Rômulo, sim, como é que se construiu essa junção, entre a cultura da morte e o comunismo? Tem alguém que é filho de alguém aí? Como é que esse enlace se deu na história? Conta pra gente. Sim. Até na live passada eu citei isso, né? O comunismo ele é fruto do liberalismo, né? Cria-se uma tensão social muito forte, você cria classes ali que começam a se meio que se estranhar, e alguém viu aquilo ali, entendeu que poderia tirar proveito daquela guerra, cria uma teoria, que eu não vou ficar entrando em detalhes, mas cria-se uma teoria da ideia de se construir um mundo utópico baseado nessa tensão dessas classes, que é a dialética marxista. Então, se for analisar do ponto de vista prático, ou seja, do que tinha na sociedade para que o comunismo nascesse, nós temos que ele é fruto do liberalismo. Mas a própria teoria de Rousseau já era um preparo para o comunismo. A diferença é que Rousseau não pensou que aquela sociedade que ele pensava que o homem sendo totalmente livre, não precisaria de governo, seria construída a partir de uma autoridade estatal que imporia a mudança para depois se construir a sociedade posterior a isso, que é o que o comunismo defende. O comunismo defende a ideia de que as tensões precisam ser cada vez maiores para que na luta, nessa dialética entre opostos, pudesse nascer dali uma sociedade correta, justa. E quem conduziria isso são os iluminados do Estado que fariam esse papel. Então, no final das contas, o comunismo nada mais é do que a fé religiosa num céu que há de vir, onde Cristo é rei, na fé política. O comunismo, como a gente disse no episódio anterior, ele vem dessa dialética, vem dessa tensão, Ou seja, o comunismo não funciona sem tensão, não funciona sem dialética, e a cultura da morte também é assim, não funciona sem tensão. Como é que a gente encontra essa tensão em exemplos práticos, como, por exemplo, o aborto, que é um dos mais graves de todos, a ideologia de gênero? A tensão ela começa ali entre proletariado e patrão, mas posteriormente foi visto que, na verdade, você poderia criar tensões em N locais. Quando Engels fala que na família você tinha o primeiro sinal de opressão do homem para a mulher, ali você começa a criar dentro da própria família essa questão da oposição. Isso foi evoluindo com o tempo. O que nós temos hoje, na realidade, são oposições intermináveis. Homem, mulher, homem ou mulher com homossexual. É curioso que eu vou abrir um parênteses aqui, que eu acho interessante falar sobre isso, porque até então eu sempre usava o termo heterossexual. Tem um padre, acho que todo mundo conhece, padre Luiz Carlos Lodge. Ele fala uma coisa super curiosa, que eu acho que vale a pena falar aqui. Para a gente tomar muito cuidado com os conceitos, Isso é muito atual, porque a gente acaba caindo no jogo dos conceitos, Daqui a pouco a gente está trocando sexo por gênero. A gente em vez de falar a palavra sexo, usa a palavra gênero, porque está todo mundo usando. Sim. O que existe? Homem e mulher. Sim. Não existe heterossexual. Existe o homem e existe a mulher. O termo heterossexual já é uma construção linguística. Exatamente. O próprio termo já é uma construção ruim, porque não existe heterossexual. Existe homem e existe mulher. E existe a desordem daí. E dessa desordem nasce o homossexualismo. O homossexualismo é uma desordem dessa ordem. O homem que deve ter atração por mulher, ele tem atração por outro homem. Eu não estou dizendo que isso em si é o pecado, tá? Eu gosto de deixar muito claro, porque a igreja afirma que isso em si não é pecado. O pecado é diante de uma desordem, eu me submeto a ela. Aí, então, eu vou viver a minha desordem. Aí você tem o pecado. Então, não existe heterossexual. Existe o homem e a mulher. E o homossexual existe, de fato. E aí você cria uma tensão entre o homem e a mulher, ordenado, com o homossexual. Porque você tensiona, você coloca o homem e a mulher tradicional, como eles falam, da família tradicional, contra esse novo conceito de família. Você cria tensão entre o pobre e o rico, você cria tensão, e aí eu vou trazer uma tensão muito atual, entre o clero e os leigos, e as pessoas não entendem que cai nesse jogo.
porque é uma tensão perigosa. Nós não podemos esquecer que o comunismo, ele nasce da ideia de que eu não vou me submeter a nenhuma autoridade que não seja o Estado do partido que eu escolhi para ser o Deus, né, podemos assim dizer. Então, o partido define tal coisa, eu tenho obrigação de obediência, senão eu sou morto. Né? O comunismo é assim, que se o católico não sou obrigado à obediência, as pessoas saem da igreja, são excomungados, não. Lá você morre, né, do comunismo clássico, podemos assim dizer. Se bem que o comunismo atual também está, né? Nós vimos aí a notícia da Nicarágua, um ditadorzinho novo, que por sinal recebeu apoio de partidos brasileiros, como do PT, PSB, PCdoB. Governou durante muito tempo lá, ficou o Daniel Ortega, governou por muito tempo. E depois de muito tempo governando, ele resolveu mostrar sua sanha comunista clássica. Então, de uma certa forma, acho que todo comunista tem esse comunista clássico dentro dele. Ele só precisa da oportunidade para exercer o comunismo clássico, que é: vou destruir qualquer tipo de oposição. E foi isso, e é isso que o Ortega está fazendo hoje na Nicarágua. Né? Ele está destruindo todo tipo de oposição, e não existe oposição mais ferrenha e mais forte do que a Igreja Católica contra o comunismo. Eu creio que o comunismo, na realidade, é uma versão católica política. Né? Você prescinde de Deus, prescinde do Papa e elege o presidente ou o ditador como Papa. O partido político é, na realidade, o clero deles. O demônio sempre quis o lugar de Deus. É lógico. Né? O comunismo é a encarnação dessa realidade, entendeu? Eles têm um Papa, que é o ditador. Então, Stalin, Lenin, Maduro, Lula... Lula também, que está no meio do bolo, só não teve a oportunidade ainda de ser o Papa comunista que eles gostariam, mas se tiver a oportunidade ele será. Daniel Ortega, aí poderia citar vários, né? Agora subiu um nome a alguns outros. Mas tivemos no Vietnã, tivemos na antiga Iugoslávia, todos os papas ali que existiram no leste europeu, eram pessoas que, na realidade, na oportunidade que tinham, oprimiam qualquer tipo de oposição. Então, esses são os papas do comunismo, né? E você tem o clero do comunismo, que é o partido político. Então, em Cuba, por exemplo, o partido é único e eles fazem uma votação democrática para poder eleger o novo presidente. Então, assim, você vê, é uma hegemonia. Só que é uma hegemonia com cunho religioso na política. As pessoas têm fé nessas pessoas, né? Então, como a Igreja Católica é, de uma certa forma, a questão de se opor a isso, eles vão e criam uma forma de se opor à Igreja Católica. Eles começam a perseguir a Igreja Católica. Aonde o comunista avança, eles destroem a Igreja Católica. Eles tentam perseguir padres, bispos, entendeu? É natural que isso aconteça. Né? Abrindo parênteses aqui, quando eu falo de Papa comunista, é o Papa do comunismo. Acho que ficou bem claro, né? Não é o Papa que é comunista, é o Papa do comunismo. Eles têm uma antirreligião que é mimetizando a nossa. Né? Eles criam uma religião para eles, uma religião política, onde eles precisam ter uma autoridade religiosa, que é essa autoridade política. Então, o Papa deles, no caso, é esse líder político maior e maior, onde todos abaixam a cabeça para obedecer. Nós vimos aqui claramente isso acontecer com Lula, eu acho que isso é muito evidente, acho que qualquer um consegue ver o grau de cegueira das pessoas que seguem pessoas como Lula, o grau de cegueira das pessoas que seguem pessoas como Maduro, porque essas pessoas não é que eles acreditam que o Lula é bom, eles têm fé que o Lula é bom, eles têm fé que o Maduro é bom, eles têm fé que o Ortega é bom. É uma fé, né? É uma fé, é um ato de fé. E assim, a gente está vendo uma escalada no Brasil, né, digamos assim, de atos autoritários. Né? A gente está vendo aplicativos sendo censurados, coisa que só acontece quando a gente vê quais são os países, né, que acontecem essas censuras em aplicativo de bate-papo. A gente vê que são as ditaduras mais nefastas na face da Terra. E você tem, quando você olha os ambientes que estão um pouco mais adiantados, como aqui vizinho nosso, né, a Nicarágua, a gente vê o ambiente que se tornou o país, né, as freiras, né, costarriquenhas sendo expulsas ali de onde elas habitavam, né, ou seja, essa negação de que o próprio país respire a religião, respire o catolicismo. Ou seja, então
não é simplesmente... O autoritarismo ele chega a um nível onde a violência ela deixa de ser simbólica, né? Ela deixa de ser filosófica e ela passa à prática. A praxis. O comunismo é praxis, né? O comunismo, eles têm muita teoria, eles têm os seus... Como é que se diz o termo que eles utilizam? Os intelectuais, né? Então, eles têm muita teoria. Mas o comunismo, ele vive da prática, é a praxis. O comunismo é praxis o tempo inteiro. Então, ele não vive da teoria. A teoria, na realidade, ela serve para poder mentir e seduzir. Esse é o papel do intelectual comunista. Ele não tem nada assim maravilhosamente pensado. Ele tem que mentir e seduzir a massa. O comunismo é uma grande forma de opressão de massa, de você fazer a massa submeter a você. Essa é a ideia do comunismo. Eu digo uma coisa aqui, curiosa, uma curiosidade assim. As pessoas acham que tudo é comunismo que está acontecendo. Então, é comunismo. Muito cuidado, porque na realidade você tem muita gente liberal, nova ordem mundial e pessoas que não são essencialmente comunistas, que utilizam métodos comunistas. Assim como existem comunistas que utilizam métodos nazistas. Por quê? Porque na verdade ali não é que eles querem a mesma fidelidade, eles perceberam que o método é eficaz. Tem um vídeo muito curioso do antigo, até esse ator faleceu, José Wilke, um vídeo antigo da década de 80, onde ele falava do método da Globo conseguir fazer com que as pessoas assistam a Globo. O método era Goebbels, entendeu? Era o método de Goebbels. Então a Globo é nazista? Não, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque é óbvio que a Globo não é nazista. O negócio é que ela percebeu que o método era eficaz. Então eu vou usar o método não para a mesma finalidade, para perseguir judeu, não. Ele vai pegar o método e utilizar para conseguir aquilo. O comunismo também é um método. Se nós analisarmos, por exemplo, os Estados Unidos, com relação ao movimento pró-vida, existem estados dos Estados Unidos que o avanço da oposição ao movimento pró-vida é muito mais agressivo que o nosso, mas muito mais. Lá as pessoas são presas mesmo. Tipo, vai ser preso. Aqui nós não chegamos ainda tanto nesse nível. Tem uma prisão ou outra ali, mas lá eles prendem mesmo. Pô, os Estados Unidos é um país da maior liberdade, o liberalismo. Lá eles não têm... Realmente o comunismo clássico, que é esse comunismo da América Latina que está sendo construído aqui, com Maduro, com esses partidos de esquerda, aqui de fato eles querem construir um comunismo clássico. Os Estados Unidos não é o comunismo clássico que eles querem construir, é a nova ordem mundial implantada utilizando o método comunista. Entende? O método é muito eficaz para conduzir massa, entendeu? E aqui no Brasil e na América Latina, eles percebem que a massa ainda é uma massa de pessoas que ainda não estudaram bem, não se aprofundaram muito no assunto. Então é muito mais fácil você enganar a massa para esse tipo de fim, que é o fim do comunismo clássico, que é o que eles querem, entendeu? Então aqui no Brasil, nós estamos vendo aí a questão dos aplicativos e tudo mais. Se formos analisar, isso é a aplicação da técnica comunista. Eu vou silenciar tudo e qualquer forma de meio que pode ser uma pedra no sapato para eu implementar aquilo que eu quero implementar. Lembrando que essas implementações elas só são possíveis depois que você gera a tensão que a gente falava, né? Ou seja, porque o comunismo ele tem um inimigo, né? Ou seja, ele real ou imaginário, mas né, todo vilão e todo ditador ele precisa de um grande inimigo ao qual ele está lutando, né? Que ele vai dizer ao seu povo, né, que nós temos um inimigo comum e é por essa razão, é contra ele que nós estamos lutando. Então o comunismo ele elege, ou seja, o imperialismo americano, o capitalismo, o liberalismo, e a partir daí ele começa a fazer o seu trabalho, né? Como é que esse problema hoje, né, ele tem escalado a um nível enorme no Brasil? Vamos falar do Brasil, né? Porque o Brasil vive hoje um momento único, né? Onde as tensões foram, sim, levadas a um nível bastante agressivo, né? A agressividade ela se encontra seja no mundo virtual ou no mundo prático e na política, né? Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo esfaqueado no meio da rua, né? Ou seja, a gente tem a visão prática disso no nível
do assassinato daquele que representava uma luta anticomunista. E, enfim, a gente caminha para um momento mais agressivo agora. Não parece que... E esse momento não parece que vai voltar. Né? A gente não vai voltar à história do passado, a gente não vai passar a viver o resto desse ano de 2023, 2024, no modelo que a gente vivia nos anos anteriores. A história caminha para frente. Essa tensão ela tende a ficar cada vez maior. E a corda pode arrebentar uma hora ou outra. Como é que você está vendo isso daí? Olha, infelizmente, e queria muito que as pessoas, pelo menos nós católicos, entendêssemos isso, sabe? A gente disse que o comunismo ele vive da tensão. Então eles tensionam o tempo inteiro. Então eles vivem buscando a tensão. Então, quem tensiona e quem cai na tensão, erram. Uma das características do ser católico é aquela mansidão, não aquela mansidão apática, mas é a mansidão ativa. Ele é manso e produz mansidão. É duro quando precisa ser duro, mas ele sempre busca a mansidão como meio de resolver. Se eleva a voz, você abaixa. Se te dá um tapa, você vai reagir de um jeito que a pessoa se desconcerta, ela não espera aquele tipo de reação. Esse é o homem que vai crescendo em virtude, ele sabe reagir com o tempo, ele sabe bater na cara se for necessário, mas ele sabe a hora que ele não pode bater na cara, porque se ele bater na cara, ele vai piorar a situação. Nós vivemos esse tempo. Nós queremos lutar contra o comunismo utilizando os métodos dele. Então nós estamos agressivos, nós estamos xingando, nós estamos tensionando o cara. Você citou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele cometeu esse erro. Ele tensionou também. Enquanto tensionava de lá, tensionava de cá. Enquanto tensionava de lá, ele tensionava de cá. A tensão, ela só favorece o comunista. Ela só favorece o marxista. Eles estão buscando isso, né? Exatamente. E principalmente porque essa tensão, se estivesse acontecendo num tempo onde eles não tivessem o poder, beleza. O problema é que antes deles elevarem a tensão como eles elevaram agora, eles conseguiram tomar o poder. E isso é uma coisa que a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar. Hoje, os agentes marxistas já estão em todas as esferas de poder do Brasil. Eles já dominaram o executivo, dominaram o legislativo, dominaram o judiciário. Dominaram a área cultural, né? A área cultural, as escolas, a área econômica. Vai na faculdade, alguém estuda alguma teoria econômica que não seja a teoria marxista? Não tem, cara. Essa é a realidade. Eles dominaram tudo. Se eles dominaram tudo e você tensiona, quem vai perder a atenção? Entendeu? Nós vamos perder. É óbvio que nós vamos perder, porque eles têm o poder na mão deles. E é o que está acontecendo agora. Tensionamos, não tensionamos, tentamos reagir, não reagimos, só que nós vamos reagir como? Tensionando. Vamos bater, vamos botar uma pessoa para ficar falando, vamos xingar na rede social. O que aconteceu? Eles têm o poder, não tem? O STF, que é fruto desse poder, é um dos membros, começou a cortar tudo. E quem está conseguindo questionar aquilo lá? Quem é o senador que tem culhão para bater de frente? Ou melhor, quem é o grupo do Senado? Porque um senador ou outro você pode até ter. Mas quem é o grupo do Senado que forma a maioria para poder combater isso daí? Ninguém formou até agora. Doutor Rômulo, talvez quem esteja nos assistindo fica perguntando assim, né? E aí? E aí? Né? Ou seja, eu não posso, e a prática, eu não posso cair nessa mesma... Esse jogo dialético, né? Nessa tensão, eu vou piorar as coisas. Sim. Posso, inclusive, incorrer em pecado grave, né? Exatamente. Agora, mas e aí? Como é que é luta? E aí, não tem uma solução muito fácil para isso, sabe, Vitor Hugo? Eu acho que agora nós entramos numa parte que está na hora da gente botar o joelho no chão. Porque nós já estamos combatendo sem ter exército. Não temos exército para combater isso daí. Exército, estou falando do ponto de vista prático. Sim, claro. Por exemplo, eu vou eleger deputado. Eu sabia que isso ia acontecer. As pessoas vivem de uma certa ingenuidade, né? Vamos eleger os deputados de direita. Como se fosse aquilo fosse resolver alguma coisa. Ou vamos colocar um presidente da República, né? Cara, a gente tem que parar com esse utopismo. A gente, de uma certa forma, isso já mostra o quanto nós temos contaminação marxista em nós. Nós achamos que, eu vou agora eleger o presidente da República e vai resolver os problemas.
agora nós vamos eleger vários deputados de direita. Os deputados de direita vão se corromper, porque você não sabe se essas pessoas são virtuosas. Porque é muito fácil parecer virtuoso na rede social. É muito fácil falar bonito. Qualquer um fala bonito. Eu vou dar um exemplo aqui. Kim Kataguiri é um homem que fala muito bem. Ele fala muito bem. Ele era um homem que tinha uma fala estupidamente coerente. Bastou entrar lá dentro, acabou a coerência. Essa decepção a qual você se refere, ela veio uma enxurrada dela, né? Uma penca de pessoa desse jeito, porque essa mania, esse utopismo. Gente, nós católicos, nós temos que primeiramente fazer a nossa parte, aquilo que cabe a nós. Aí eu pergunto para os católicos que estão assistindo esse vídeo, quantas famílias católicas hoje têm coragem de ter mais de um filho ou 2 filhos? Porque a grande revolução é essa. Você tem 3, 4, 5 filhos, educa eles do jeito certo. É silenciosa essa revolução. Porque Deus vai conduzir. Desde quando Deus conduz revolução rápida? Pega a história. Foram poucos os momentos que Deus interviu diretamente. O resto foram séculos para a gente ver o fruto. Porque é assim que Deus age. Deus quer ver a nossa paciência, sim. A gente quer ver a nossa fé. É muito fácil ter fé com as coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Quantas pessoas não esperaram um milagre no final das eleições, que o Lula seria retirado do poder? Quantas? Quantas? Meu Deus do céu, e desde quando Deus age assim? Se a gente for analisar a Polônia, um histórico bem recente, a Polônia viveu um momento horroroso. Ela é dominada pelo nazismo. Não bastando, veio o comunismo logo depois, de Stalin. Pois tinham tudo para perder a fé. Aí nasce um São João Paulo, porque Deus deixa seus santos ali. Você acha que não tem um monte de homem e mulher santo nesse exato momento no Brasil? Sim. Claro que tem. E a gente tem que parar para olhar esses homens. Quando eu sempre falo que o Joseph Ratzinger, o Bento XVI, é o homem que soube dosar as coisas, dosar o progresso, dosar o conservar num equilíbrio correto, é ele. Porque nós temos que aprender a dosar as coisas. A gente não pode correr o risco, como acontece na igreja, de eu agora vou viver um saudosismo de um tempo que não volta mais. Ou eu quero viver um progresso indefinido. Não é assim. Nós precisamos ter paciência. O revolucionário atual tem mais paciência do que a gente. Paciência, faça a sua parte. O que se espera da gente é que a gente faça a nossa parte. Vá, viva os sacramentos. Eduque os seus filhos na fé e na verdade. Tenha filhos. Dê testemunho. Se você erra, não tenha vergonha de mostrar que você é um cara pecador e que você vai voltar para o caminho. Porque tem um monte de gente que olha para as pessoas da rede social, que mostra uma santidade, assim, nossa, não tem pecado nenhum. Parece para as pessoas assim, é inacessível. Mas claro que não é inacessível, porque as pessoas não são aquilo tudo que eu estou falando ali. As pessoas têm falhas, a gente erra, a gente tem nossos pecados, nossas faltas de coerência, sabe? Até porque nós somos construídos nesse tempo. Nós somos construídos numa mentalidade puramente marxista, uma pedagogia marxista, que é a pedagogia de Paulo Freire, é uma pedagogia totalmente marxista. Como é que você tira isso da gente? É difícil, muito difícil. Interessante, Rômulo, que a nossa geração, né? Eu tenho 40 anos, acho que você está por aí. 42. 42. Então somos dessa geração de 80. Da mesma geração, né? A gente sabe que a nossa geração ela foi educada vendo novela. Né? A gente foi educado com apenas uma única rede de TV. Sim. Que todo mundo assistia, né? Assistia o mesmo jornal. Né? Então, assim, e ali as sementes eram plantadas. Né? E isso foi um trabalho lento, como você disse. Né? Isso foi adentrando as escolas muito lentamente, as universidades, o tempo foi passando. Hoje, a gente vive uma hegemonia dessa ideologia comunista. Ao mesmo tempo, essa hegemonia ela vai causando no cristão, e talvez na pessoa que está nos assistindo aqui, um pouco de desespero também. Né? Assim, porque você vai percebendo que parece que não tem muita saída. Você falou, pô, tá na hora de a gente colocar o joelho no chão. E tem cristão que pensa assim, pô, é só isso que me resta? Né? Só me resta rezar? Né? E agora, às vezes é uma coisa que eu nem faço muito na vida, né? E aí, então parece que, será que Deus me abandonou? E aí? Tá, vou tentar responder, não é uma resposta fácil. Olha, todos aqueles que têm um certo desespero em relação a isso e gostam de ler, leiam A Cidade de Deus de Santo Agostinho. É um livro muito atual para o nosso tempo, assim,
porque ele faz uma releitura histórica mostrando uma coisa que o católico nunca pode deixar de lado. Deus é o Senhor da história. Ele conduz a história. Um Lula vencer a eleição no Brasil pode parecer uma desgraça, mas se Deus permitiu, e Deus permitiu. Gente, a gente tem que entender uma coisa. Você acha que alguma coisa acontece sem que Deus permita? Que Deus é esse que vocês creem? Cara, Deus conduziu. Por quê? Porque o nosso tempo, talvez, seja um tempo de flagelo mesmo. A nossa geração está merecendo. Quantos católicos frequentam a missa regularmente? Todo domingo. É a última estatística. 8% dos católicos. Só por não ir à missa, 92% dos católicos têm pecado mortal. Só de não ir à missa. Você acha mesmo que nós estamos bem? A gente quer mudar o rumo da nação, sente que a gente está perdendo o rumo da própria vida. A gente não está conseguindo nem viver a nossa fé. Não vai mudar o rumo da nação. E quanto mais a gente tentar ficar se debatendo nesse mar, mais a gente vai afundar. Quando a gente está perto de afogar, a gente respira fundo e deixa o ar levantar a gente para boiar, e a gente tem um pouco de paciência. Quanto mais se debate, mais se afunda. É assim que acontece o afogamento. Eu acho que o nosso tempo é exatamente isso. Está na hora da gente... Peraí. O que Deus quer nos ensinar com isso? Por que Deus permitiu a vitória do Lula? O que está acontecendo? Porque é isso que Santo Agostinho fez, porque quando Santo Agostinho escreveu o livro Cidade de Deus, na iminência da invasão bárbara a Roma e a queda do Império Romano no Ocidente, ele escreve esse livro. Ele estava no momento, por sinal ele morreu, então ele nem viu o que aconteceu depois, que a igreja, ele viu no céu, né? Mas que a igreja dominou tudo e converteu os bárbaros. E você imagina o tamanho do desespero daqueles cristãos. Ouvi um povo bárbaro e arrasar aquela... O que você acha que passou na cabeça deles? É impossível converter os bárbaros. É uma coisa meio óbvia, é impossível converter os comunistas. E não é à toa que o nome desse nosso encontro é Rumo à Cristandade. Exatamente. Né? Porque assim, buscai primeiro o reino de Deus. E o resto vos será dado em acréscimo. A gente tem que entender isso. E a partir daí que a gente vai ter atos práticos. Porque eu vou ser bem sincero. Ato prático agudo. Vamos lá, o que é esse? O que eu posso fazer agora, do ponto de vista político? Primeiramente, eu preciso entender melhor a doutrina social da igreja, porque se eu não entendo a doutrina social da igreja, eu não sei como atuar na política, no social, no econômico e no cultural como católico. Eu não sei. Não adianta você ler o Catecismo da Igreja Católica, isso é pouco para isso. O método de ação católica dentro do campo político, cultural, social e econômico é a doutrina social da igreja. Então tem que estudar, não tem jeito, porque não tem outro caminho. Eu preciso entender, porque assim, como eu fui doutrinado no marxismo, no liberalismo, esse porcaria de ideologia que tem aí, esse monte de ideologia pululando, ainda junto a novela que desconstruiu a questão moral o tempo inteiro, porque a novela não criou o comunismo, a novela destruiu a moral. O comunismo suplantou e montou em cima de uma sociedade imoral. Essa é a verdade. A novela, novela aqui eu uso como exemplo, né? Tudo que destruiu a questão moral, ela favoreceu a implantação do comunismo. O comunismo, quanto mais imoral é a sociedade, mais rápido ela se desenvolve. Entendeu? É um verme, na realidade, que vive do corpo em putrefação. Então, a sociedade putrefada, meu filho, fica fácil um Lula crescer, fica fácil um PT crescer, fica fácil o comunismo se avançar. Então, a gente precisa reaprender a uma vida moral, reaprender o que é o homem, entender como o homem deve atuar no campo político, social e econômico, que é a doutrina social da igreja. Então, o homem tem que conhecer o Catecismo da Igreja Católica, conhecer o que é a moral católica, conhecer a doutrina social da igreja. E a partir dali, parar de preguiça e de medo e exercer o catolicismo na prática. Eu vou ser muito sincero para você. Eu vejo muito católico falando muita coisa, mas na hora de se abrir a vida é um filho só e olha lá. Não ter filho porque não consegue é uma coisa. Agora, eu me fechar a vida... Gente, como é que vocês querem construir um mundo melhor se vocês não estão nem tendo filhos para educar nesse mundo? Porque nós não temos exército para vencer. 8% dos católicos do mundo inteiro, hoje, frequentam a missa todo domingo. 8%! E eu estou falando de frequentar a missa todo domingo. Não estou nem dizendo que essas pessoas são santas. Muito menos que confessam também, né? Beleza? Acho que é muito claro. 8%. Cara, 8. É muito pouco. Se isso daqui não me gera... Isso aqui me gera, entre aspas, desespero. Não é o Lula ter vencido. É verdade. Isso é de menos. Entendeu? Isso para mim, me perdoe assim, a franqueza, é de menos. Esses 8% me assustam. Entendeu? Esse é o objetivo do nosso apostolado, é por isso que nós estamos aqui.
né? Porque, de fato, o nosso centro existe, o Dr. Rômulo conhece esse centro e fez parte da fundação do Centro Anchieta. Esse centro existe por essa razão, né? Enfim, de que nós fazemos parte, graças a Deus, desses 8%. Estamos aí, lutando bravamente. Pessoalmente, eu gostaria de viver isso de uma forma ainda muito mais santa, muito mais digna, né? Mas, enfim, Deus nos dá a graça de estarmos aqui buscando conhecimento e está transmitindo também para os nossos irmãos um pouco mais daquilo que é a doutrina social da igreja, do que é esse conhecimento. Então, fica, meus amigos, para todos aqui que estão nos assistindo, o convite para o nosso próximo episódio, porque ele vai ser muito especial. O tema vai ser um pouco polêmico, mas eu tenho certeza que os senhores irão apreciar. Dr. Rômulo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço. Meus amigos, até a próxima.